Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Em Joel, no capítulo 2, nos versos 30 e 31, a Bíblia diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, no dia de Pentecostes, o sol se transformou em trevas e a lua em sangue? Não. A Bíblia não registra nada disso. Mas o que a Bíblia diz é que por ocasião da vinda de Jesus, esses sinais vão acontecer. Mateus 24, 29, palavras do próprio Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 6, de 12 a 14. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. Traduzindo, o sol escureceu. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus cicos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O sol se converter em trevas, a lua em sangue. São sinais que precedem a vinda de Jesus. Não aconteceram nos dias de Joel, não aconteceram no dia de Pentecostes. São sinais que foram prorrogados para o fim. Então, junto com esses sinais, um novo cumprimento, Pedro joga, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu vou derramar. Então a Bíblia está dizendo que Jesus não volta, sem que primeiro haja restauração do que foi dito por boca dos profetas. Ou seja, o que aconteceu em Pentecostes vai acontecer de novo. E ouça com atenção, o maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais viu, ainda está para acontecer. Pastor, porque o senhor está dizendo o maior derramar não pode ser igual? Não. Eu vou te mostrar biblicamente porque não vai ser igual e porque que vai ser mais intenso. Quando você olha para todo o discurso de Joel, qual foi a ênfase antes dele falar do derramar do Espírito Santo? Verso 23. Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As traduções mais antigas, clássicas, dizem a chuva temporã e a serôdia. Então Deus está falando de restaurar o ciclo da chuva. Todo agricultor conhecia isso. O que eram as primeiras chuvas, ou a chuva temporã? Era aquela que vinha para amolecer o solo, facilitar a semeadura da terra, para que o solo fosse arado e pudesse ser semeado. Depois vinha um período de estiagem. Então, antes da colheita, quando o tempo da colheita estava se aproximando, vinham as últimas chuvas. Qual era o propósito das últimas chuvas? Acelerar o crescimento, a maturação e a multiplicação do fruto. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo, porque senão vocês não vão ter o resultado disso. Depois dele falar das chuvas naturais, ele entra no verso 28 dizendo, e acontecerá depois que eu vou derramar as chuvas espirituais. Ele está estabelecendo um paralelo entre um nível de chuva e outro. E quando falamos da vinda do Senhor, já que se aguarda um grande derramar do Espírito, o que é que eu e você precisamos levar em conta? É porque a Bíblia vai amarrando esses assuntos entre si na sua revelação o tempo todo. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago está pedindo paciência? Talvez a mensagem mais pregada para os crentes, desde o início da primeira geração, era o regresso do Senhor. Por ocasião da vinda de Jesus, nós vamos ter o clímax da redenção. Então essa era a mensagem mais pregada. Agora, isso era tão intenso, e todo mundo, porque desde a primeira geração, Deus quis que a gente vivesse na iminência do seu regresso. Ele volta a qualquer momento. Então vamos viver alerta em estado de prontidão. Isso não significa desistir da vida. Assim como está preparado para a morte, não significa que você fez plano para morrer e não tem plano para viver. Mas ele dizia, tem que estar pronto. Esse povo foi tão incendiado por isso que eles começaram a ir a extremos. Se você pegar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz, quem não trabalha não coma.
Paulo está dizendo, aliás, ele faz várias correções e diz, quanto à vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, isso não vai acontecer sem que primeiro tenha esse evento. Ele diz, tem gente aí no meio de vocês dizendo que Jesus já veio. E tem gente que não está querendo trabalhar porque diz, ele vai voltar mesmo. Eu sou parte de uma geração que na década de 80, virando para o início de 90, eu ouvia tanto falar da vinda de Jesus, como hoje não se fala. Nossos cânticos, as pregações, as mensagens, era um negócio assim, a gente ficava o tempo todo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu lembro dos adolescentes da igreja. A gente dizia assim, estudar para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. O que a gente queria era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Jesus, mas depois do nosso casamento. Como fosse possível casar sem estudar e trabalhar. E esse tipo de mentalidade já tocou a igreja. E eles tiveram que ser repreendidos. Mas aí o tempo foi passando e eles migraram para o outro extremo. Que é o que o apóstolo Pedro fala lá em 2 de Pedro, no capítulo 3. Eu li dos versos 9 ao 14, depois a gente voltou um pouco ali, os 5, 6 e os 7. Mas no verso 4 ele diz que as pessoas estavam zombando da vinda do Senhor. Dizendo, tudo está como no início. Os pais já começaram a morrer, muitos dos apóstolos estavam indo embora. Jesus não veio, está tudo do jeito que estava antes. E alguns começaram a colocar em descrédito a mensagem da vinda do Senhor. Então eles saíram de um extremo, não vão fazer nada porque ele vem a qualquer hora, para outro extremo. Eu acho que não vem coisa nenhuma e nós somos trollados. É nesse momento que Tiago está dizendo, irmãos, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, ele volta. Segura aí, paciência. Depois de pedir paciência, ele diz o seguinte ainda no verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago continua falando da vinda de Jesus. E agora ele dá um exemplo que todo mundo entende. Porque naquela época todo mundo cultivava a terra. Todo mundo tinha a horta lá de casa. Todo mundo entendia exatamente o que era a hora de plantar, o que era a hora de colher. Então ele falou, gente, vocês têm que ser pacientes. E ele está dando um exemplo da paciência que se espera de nós. O lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Eles até que recebam não só as primeiras. As primeiras, na verdade, acontecem até antes da semeadura, mas até que receba as últimas chuvas. Por que ele tem que ser paciente esperar as últimas chuvas? Porque se ele colher depressa antes das últimas chuvas, ele sabota a própria colheita. Ele vai ter uma colheita bem menor do que teria. Então ele precisa ficar esperando até que venha a chuva, porque quando vier a chuva ele vai dizer, valeu a pena esperar. Então Tiago usa isso como um exemplo da nossa paciência. Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer para você que a minha leitura da afirmação de Tiago, ele não está só falando do tipo de paciência que nós temos que ter. Ele está apresentando uma alegoria profética. Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. Por que é que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo a paciência do lavrador. Como que nós sabemos disso? Porque nós lemos isso em 2 de Pedro, no capítulo 3, lá no início. E como já faz um tempinho que a gente leu e eu falei um monte de coisa, eu quero voltar lá no versículo 9 de 2 de Pedro 3. E diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele prometeu voltar? Sim. Ele está atrasando o cumprimento da promessa? Não. Ainda que alguns a julguem demorado. Os caras estão dizendo, por que ele não voltou? Agora, se os caras já estavam ansiosos desse jeito há 2000 anos atrás, como é que alguns de nós ficamos hoje? E diz, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Por que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo paciência. Por que ele está exercendo paciência? Pelo mesmo motivo do lavrador. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia está dizendo que ele não voltou ainda, porque ele está de olho na maior colheita de todos os tempos que essa terra jamais presenciou. E para que a maior colheita aconteça, ele não pode vir antes das chuvas. Quem está entendendo? Pastor, e o que isso tudo que o senhor está falando tem a ver com apressar a vinda do dia de Deus? Vamos lá. Se ele não vem antes das chuvas, e a gente de alguma forma puder cooperar
para que as chuvas sejam antecipadas. Isso significa que nós estamos apressando a vinda do dia de Deus. A Bíblia está dizendo que nós podemos apressar. Se dá para antecipar, dá para postecipar. É que nem quando as pessoas falam, quando chega a hora do fulano morrer, não tem nada a ser feito. Eu discordo desse fatalismo absoluto. Porque quando você olha na Bíblia, você vê pessoas, por exemplo, honra seu pai e sua mãe, você prolonga seus dias. Se tem dia certo para morrer, como é que você vai aumentar? Mas se aumenta, significa que você pode mudar a agenda. Agora, do mesmo jeito que alguns prorrogam, a Bíblia fala que outros antecipam. Então, a gente pode fazer o dia da morte antes, ou a gente pode empurrar o dia da morte para depois. Quando falamos da vinda de Jesus, não é diferente. Quando ele vai voltar? Quando a arca estiver pronta. Então nós podemos apressar o dia da vinda dele, não só trabalhando na arca, pregando o evangelho, mas se de alguma forma nós podemos participar e interferir na vinda dessas chuvas, que são um fator determinante para a maior colheita, que é o grande motivo da paciência dele, então a gente precisa entender como é que nós fazemos isso. E aí você volta lá na profecia de Joel, você percebe que nos dias de Joel, para a parte que se cumpriu naquele dia, entre os requisitos que eram inegociáveis, Deus fala de arrependimento, santificação, de oração, está tudo lá. Mas Deus disse, vocês têm que jejuar. Volte-se a mim com jejuns. Proclamem o santo jejum. Então tudo que Deus fez na geração de Joel, quando ele teve compaixão, não excluiu, não se limitava só ao jejum, mas não excluiu. Agora o tempo passou, parte da profecia de Joel foi empurrada lá para frente, a gente sabe que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Quando essa hora está chegando e se aproximando, aparece um doido de pedra na nação de Israel, chamado João Batista, vivendo o estilo de vida jejuado. A Bíblia diz que ele se alimentava só de mel e gafanhotos. Pensa na dieta top. Mas ele não apenas tem um estilo de vida jejuado, ele, como mestre tem muitos discípulos, tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então os discípulos de João não jejuariam tanto como é mencionado, se ele próprio não fizesse isso, além da vida jejuada que já tinha. Mas no dia que João Batista, que é chamado na Escritura de o precursor de Cristo, no dia que ele passa o bastão no batismo de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, uma voz audível da parte de Deus, foi ouvida por todo mundo que estava lá. Esse é meu filho amado, em quem me comprados. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 3, foi nesse dia que Jesus começou o seu ministério. João entrega o bastão e Jesus pega e diz, agora é comigo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu do Jordão? A Bíblia diz, o Espírito guiou ao deserto. E ali ele fez o quê? Jejuou 40 dias e 40 noites. Quando o tempo do novo cumprimento da profecia de Joel está para chegar, Deus começa um movimento de restauração do jejum. O derramado do Espírito não aconteceria ainda enquanto Jesus estaria na terra. Mas ele começou a dizer, quando o noivo for tirado, eles vão cair para dentro do jejum. Eles vão vir com sangue nos olhos, faca no dente, eles vão vir com tudo. E de alguma forma a restauração do ambiente do jejum cooperaria para que a segunda etapa do cumprimento da profecia de Joel se cumprisse. Quem está acompanhando? Agora pensa comigo. Se na primeira etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. Se na segunda etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. A pergunta é, enquanto estamos aguardando a restauração ou um novo cumprimento do que foi dito pela boca dos profetas para que ele volte, você acha mesmo que isso vai acontecer sem jejum? E você precisamos entender que além do impacto que o jejum produz sobre nós enquanto indivíduos, na mortificação da carne, no despertar sensibilidade para com Deus, na sensibilidade à ação do Espírito, na exposição e ativação do sobrenatural, a pergunta que a gente deveria fazer é, qual o impacto coletivo que uma grande mobilização de jejum pode produzir? E uma das coisas que Deus tem falado comigo, porque eu tenho alguns amigos que são crentes de verdade, não é que não são não, mas o cara fala assim, subirá, nós estamos com medo, tu está ficando fanático com esse negócio. Eu falei, fanático por quê? Os caras de jejum de 40 dias. Eu falei, eu não sou o único, tem um monte de gente fazendo. Então falou para mim, 2 por ano, quanto você conhece? Eu falei, aí diminuiu um pouco a lista.
Mas eu nunca vi uma mobilização de jejum como a que nós estamos vivendo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.